Vamos lá então, antes da palavra do Senhor. Hoje eu quero fazer um quiz de conhecimento geral, mas é uma coisa muito específica. E vamos ver se tem alguém aqui que vai lembrar desse dia. 8 de julho de 2014. O que aconteceu nesse dia? Vamos lá? Ainda não? O Will não vale o que eu já contei pra ele. Ninguém. Eu vou lembrar você. Segura aí. Foi no Mineirão. Pode falar mais alto. 7-1. É difícil falar desse dia, não é? Vocês também tiveram um sentimento horrível desse dia da Copa do Mundo? 7-1. Foi contra a Alemanha. E eu lembro de cada segundo desse jogo. Porque eu sou muito enérgica em Copa do Mundo, vocês não conseguem imaginar. Nós compramos uma TV, você lembra disso, Will? Nós não tínhamos TV e a gente falou, nós precisamos assistir a Copa do Mundo. E no dia 8 de julho de 2014, no Mineirão contra a Alemanha, nós estávamos os dois cheios de expectativa. Eu falei, esse ano o Hexa vem. A seleção é boa. A gente tá entregando tudo. Teve o jogo contra o Chile na última semana e ninguém estava batendo o Chile, mas nós conseguimos. Então nós vamos vencer. E aí, logo de começo, nós estávamos sentados no sofá, assistindo o jogo. Eu falei, é esse ano, eu estou sentindo. Eu já tinha preparado a casa, eu estava muito emocionada com aquele jogo. O Will não gosta tanto assim de futebol, e ele estava me acompanhando, né? E ele disse, 11 minutos de jogo, e ele falou, amor, gol da Alemanha. Eu falei, tranquilo, é uma Copa do Mundo, é um jogo difícil. Então nós vamos agora, vai ser 2-1, né? Primeiro tempo a gente vai empatar, segundo tempo a gente faz mais um, tá tranquilo, relaxa. Enquanto isso eu vou preparar um pão de queijo. Lá fui eu pra cozinha, 24 minutos, o Will grita, amor, gol da Alemanha. Eu falei, calma, ainda dá tempo, vai ser 3-2. A gente vai fazer 1 no primeiro tempo, 2 no segundo, e a gente vai ganhar esse jogo e nós vamos seguir, porque a gente vai ser hexacampeão. Eu sinto, tem algo aqui dentro de mim que eu vou comemorar essa vitória. E o Will disse, amor, gol da Alemanha de novo. 26 minutos, eu falei, não, é o replay. E ele disse, não, é gol. E eu falei, 3-0. Vai começar a ficar difícil. Aí eu comecei a dizer assim, tomara que a gente faça 1 para não perder de 0. Vocês já também passaram por esse momento nesse dia? Então nós estávamos cheios de expectativa. E a nossa expectativa simplesmente se quebrou. Foi rompida. Quando já estava 5-a, não sei quanto, porque eu não lembro quando que o Brasil fez 1, porque isso já não importa. O Will olhou para mim e disse, eu não ganho nada com futebol, tu ganha? E aí eu disse, ok, ele se somou a pelo menos 190 milhões de brasileiros que também se levantam bravos quando o seu time está perdendo e falam, quer saber, eu não ganho nada, esses caras estão aí ganhando um rio de dinheiro, eu vou embora e não vou assistir mais nada. Mas eu fiquei firme porque eu pensei até o último minuto. Eu disse, quem sabe a gente faz 6 gols. Não é verdade, Will? Eu falei, gente, tudo é possível ao que crê. E eu estava lá, mas não aconteceu, vocês sabem. Ok, não tem muito a ver com o que eu vou falar hoje. Porque hoje eu vou dizer, no poço, muita coisa pode acontecer. Na Copa do Mundo, essa é a nossa expectativa, não é? Parece que o mundo para, tudo pode acontecer naquele dia. Parece que você vira criança, outra vez você ganha uma energia que normalmente você não tem. Eu choro vendo os jogadores cantar o hino nacional. Olha, tem mais gente aqui. Eu fico assim, enérgica, porque ali tudo pode acontecer. É um momento que você sente exatamente isso. E hoje nós vamos à palavra do Senhor e vamos ler um texto que é um dos meus favoritos da Bíblia, que está lá em João 4, 1-30. E eu vou resumir algumas partes aqui, vocês vão poder acompanhar aqui atrás na versão da mensagem. Vamos lá. Então Jesus deixou a Judeia e voltou para Galileia. Para chegar lá, tinha que passar pela Samaria. Ele caminhou até Sicar, uma aldeia samaritana que divisava com as terras que Jacó tinha dado ao seu filho José. O poço de Jacó ainda estava lá. Jesus, cansado da viagem, assentou-se perto do poço. Era cerca de 12:00. Uma mulher samaritana veio buscar água. Foi então que Jesus lhe pediu, poderia me dar um pouco de água? Os seus discípulos tinham ido à cidade para comprar comida para o almoço. A samaritana, surpresa, perguntou, como pode um judeu pedir alguma coisa a mim, samaritana? Na época, os judeus se recusavam a falar com os samaritanos. Mas Jesus respondeu, se você conhecesse a generosidade de Deus e soubesse quem eu sou, pediria água a mim e eu lhe daria água pura, água da vida. A mulher disse, o senhor não tem balde para tirar água, o poço é fundo. Então, de onde vai tirar essa água? Por acaso o Senhor tem mais recursos que nosso antepassado Jacó, que cavou esse poço, bebeu dele, também deu aos seus filhos, aos seus rebanhos, deixou para nós?
Jesus disse: quem beber dessa água vai ficar com sede outra vez. Quem beber da água que eu lhe der nunca mais terá sede. Nunca. A água que eu ofereço é como um poço artesiano interior, jorrando vida para sempre. Então a mulher lhe pediu: Senhor, me dê dessa água, de modo que eu nunca mais tenha sede, nem tenha que voltar até esse poço. Ele disse: vá chamar seu marido e volte aqui. Não tenho marido, foi a resposta. Você disse bem. Não tenho marido. A verdade é que você teve 5 maridos e o homem com quem vive agora não é o seu marido. Você falou a verdade. A mulher tenta desvirtuar a conversa para um tema teológico e começa a falar sobre adoração e começa a falar do passado e começa a falar a respeito de um Messias. Ela diz: olha, eu estou esperando pelo Messias. E Jesus diz: eu sou o Messias. Você não precisa esperar mais. Os discípulos chegam de volta e não dizem nada, mas o seu rosto diz tudo. Ela aproveita, deixa e, confusa, deixa o jarro de água para trás. De volta à cidade, anunciou ao povo: venham ver o homem que sabe tudo ao meu respeito, que me conhece como ninguém. Será que ele é o Messias? E eles foram então verificar. Vamos orar? Espírito Santo, nessa manhã, nós te pedimos que sobre a tua palavra tu nos traga revelação. Espírito Santo, nós sabemos que aquilo que nenhum de nós pode fazer, que é revelar ao nosso espírito aquilo que o Senhor tem para nós, o Senhor pode fazer. E é isso que eu te peço sobre a vida dos meus irmãos nessa manhã, é isso que eu te peço, que o Senhor traga aquilo que cada um de nós precisa beber da tua palavra, essa água que é uma fonte inesgotável de vida nos nossos corações. Em nome de Jesus, amém. Amém, amém. Vamos lá então. Bom, para a gente entender um pouquinho melhor, eu queria trazer para vocês um pouco do que acontecia nessa época e o que um poço tem a ver com a Copa do Mundo. Por que a Débora começou contando essa história de Copa do Mundo e agora ela está falando de um poço? Bom, Jesus estava começando o seu ministério e sentiu que o clima estava esquentando. Porque os religiosos começaram a dizer: ele está batizando pessoas, e será que ele está fazendo isso? Quem batizava de fato não era Jesus, era João Batista, mas o negócio começou a ficar quente e Jesus disse: eu preciso sair daqui, da Judeia, e preciso ir para Galileia, porque ainda não é a hora de que se cumpra aquilo que o Pai deseja. Mas para fazer esse trajeto, vamos imaginar que Jesus estava no Rio Grande do Sul e ele queria chegar no Paraná e ele precisava passar pelo meio de Santa Catarina. Você pode imaginar qualquer lugar, mas é basicamente isso. São 3 territórios e Jesus queria ir de uma ponta até a outra. No meio, a Samaria. Mas Débora, por que Jesus não ia querer passar por ali? Ok, o povo judeu não se relacionava com esse povo samaritano. Eles não se falavam, eles não faziam negócios. Eles se vestiam de formas diferentes para que pudessem ser identificados. Isso por uma birra, vamos falar assim, né? Uma briga histórica por causa dos antepassados. Não, nós dizemos que tem que adorar aqui, nós dizemos que tem que adorar lá. Parece que muita coisa não mudou até hoje, não é verdade? Quem está acompanhando um pouco do que está acontecendo no mundo é mais ou menos no mesmo lugar e mais ou menos com as mesmas pessoas. Então Jesus, um judeu, precisa passar por dentro de um território samaritano. Se ele não quisesse passar ali, tinha que fazer o dobro da quilometragem. Mas eu acho que Jesus não fez isso só por causa da quilometragem. Acho que ele estava com vontade de passar ali, sabe? E então, não era normal que viajantes parassem ao meio-dia. Eles caminhavam o dia todo e só paravam no final do dia. Mas Jesus, ao meio-dia, diz para os seus discípulos: eu não aguento mais, eu preciso descansar. Ele se senta ali no poço e ele fica sozinho ali, à espera de alguém ou à espera de algo acontecer. Bom, para vocês saberem o quanto um judeu não gostava de um samaritano, a história conta que se eles quisessem xingar alguém, o pior xingamento que vinha à mente deles era: você é um samaritano. Deu para entender? Não é a rixa Brasil-Argentina, que a gente fala: os argentinos, não sei o quê. Mas eles vêm aqui na praia, a gente gosta deles, e a gente começa a falar portunhol e já fica lá, não é verdade? Não era esse tipo de rixa, era uma rixa histórica, dura. Eles acreditavam que um povo era escolhido por Deus e o outro não. E agora Jesus está no meio de um território inimigo. Para essas pessoas samaritanas, para os judeus também, o poço era um lugar de expectativa. Talvez você nunca olhou para esse texto e nunca pensou dessa maneira. Mas o poço era a final da Copa do Mundo para uma mulher. Sabe o que significava uma mulher que estava no poço?
ela estava sempre ali à espera de um futuro. Ela estava sempre ali criando uma expectativa. Por quê? Porque os viajantes chegavam e eles encontravam as suas esposas nos poços. Ok. Essas eram as expectativas geradas. Aparentemente, essa mulher caminhou, porque ela diz ali para onde ela vai, mais ou menos 1 quilômetro. E diferente das outras mulheres, ela não está buscando água no final da tarde, ou ela não está ali à espera de um casamento. Vocês imaginam que os poços eram lugares de mulheres solteiras, onde elas tinham suas reuniões, onde elas conversavam sobre o futuro e onde elas estavam todas ali criando um ambiente especial. Quem sabe elas se arrumavam para ir até o poço, quem sabe elas ficavam, olha, ontem foi a fulana, hoje quem será que vai? Qual será que é o viajante que vai chegar? Elas estavam sempre na expectativa de algo que ia acontecer ali. Mas essa mulher caminhava da sua cidade para outra cidade, num horário onde não haviam nem viajantes, porque eles paravam no final da tarde, muito menos mulheres no poço, porque elas só iam ao final da tarde para se encontrar com os viajantes. Para todas elas, o poço era um lugar de mudança de destino, era um lugar de expectativa. Era o dia que elas sentavam na frente do sofá e falavam, hoje nós vamos ser hexacampeões, é hoje. Não era estranho para elas, porque a história de muitas mulheres do passado delas haviam contado que encontraram seus maridos em poços. E para uma mulher naquela época, o casamento era tudo que ela podia ter. Ela não podia ter nenhuma outra atribuição a não ser se casar, ser sustentada e ajudar a sustentar uma casa, ter filhos, ter uma descendência. Então, isso era tudo. Rebeca era a esposa de um grande homem, de Isaac. Através de Isaac, o filho da promessa de Abraão, toda a nação de Israel teve continuidade. Adivinhem onde Rebeca encontrou seu marido? No poço. Moisés, o grande libertador do povo de Israel. Agora o povo estava cativo. E o povo não conseguia viver aquilo que Deus tinha para eles, a história que Deus tinha para eles. Moisés vai até um poço e adivinha quem ele encontra lá? A sua esposa. Essa história era conhecida por todos, eles sabiam. Mas para essa mulher tinha um caso que era ainda mais importante. Eles eram um povo que se diziam descendência de Jacó. Vocês viram que, inclusive, em algum momento do texto ela fala, o poço do nosso antepassado Jacó, que ele dava de beber aos seus animais, aos seus filhos, à sua descendência, você é melhor que ele, por acaso? Jacó havia encontrado Raquel, a esposa que ele trabalhou 14 anos para ter, em um poço. Ou seja, o poço era um lugar de expectativa, mas não mais para essa mulher. Porque ela não fazia como as outras. Porque ela caminhava 1 quilômetro. Porque ela ia no sol escaldante do meio-dia ao invés de ir no final da tarde. Porque ela já não estava mais à procura de absolutamente nada no poço. A história paralela também nos mostra que, possivelmente, essa mulher havia sido censurada pelo seu próprio povo. Ela não tinha uma história boa. As meninas solteiras que estavam ali não queriam ela por perto. Seria ruim se ela já tinha 5 maridos, agora estava no 6º, que não era seu. O que ela vai fazer num poço conosco? Nós não queremos você. Vai buscar a sua água em outro lugar. Não estraga as nossas vidas, você já estragou a sua. Então essa mulher, todos os dias, caminhava a um poço que ficava em outra cidade, em um horário onde ela não encontraria absolutamente ninguém. Para ela, o poço era um lugar de vergonha. Sabe, quando ela chega até o poço, dessa vez, ela está caminhando ao meio-dia para não encontrar com ninguém, nem do seu povo, nem viajantes. Ela não está à procura de absolutamente nada, a não ser água. Ela só quer tomar água. Essa mulher está caminhando em direção ao poço e ela vê, puxa vida, tem alguém lá. Não foi ela que chegou primeiro e Jesus chegou depois. A história nos conta que Jesus estava lá sentado e ela chegou. E eu fico imaginando que o caminho até o poço, no sol escaldante, já fazia essa mulher todos os dias lembrar de tudo que ela tinha feito de errado. É por causa do que eu fiz, agora eu tenho que caminhar 1 quilômetro embaixo do sol. E eu vou ter que lidar com isso o resto da minha vida, afinal de contas eu tenho que tomar água todos os dias.
Então essa mulher chega e ela com certeza enxerga que tem alguém e ela não faz o que era esperado que se fizesse. Quando alguém chegava e via um viajante, essa pessoa, por cortesia, independente do povo que fosse, se referia a essa pessoa e dizia: você gostaria de água? E ela decide ignorar a presença de Jesus naquele lugar. Ela estava se sentindo com vergonha, ela estava se sentindo sem perspectiva, sem propósito. O poço não era um lugar que ela buscava absolutamente nada. E então, enquanto essa mulher estava ali, não bastasse isso, ela também começa a hostilizar Jesus. Ela começa a ser cruel com ele, ela começa a ser dura com ele, porque afinal de contas, agora um judeu vai me incomodar no meu território, nem pensar. E aqui eu quero deixar um pensamento para vocês. Vocês nunca vão encontrar cura das suas feridas do passado, ferindo outras pessoas. A gente passa a vida tentando fazer isso. Alguém fez algo para nós, quer saber? Como é que eu posso fazer algo para alguém? Isso não é tão consciente assim. Mas a gente fala: eu não gostei do jeito que o fulano me tratou. E na primeira oportunidade que a gente tem, a gente trata outra pessoa desse jeito. Nós precisamos encontrar cura para o nosso passado, para que nós possamos reescrever uma nova história. Poços não são lugares de hostilidade. Poços não são lugares de vergonha. Poços são lugares de expectativas. Sempre que Jesus estiver sentado ali. E através disso, eu quero falar com vocês hoje a respeito de algumas barreiras que Jesus quebrou para chegar até essa mulher. Essas barreiras não são barreiras que Jesus quebrou somente com ela, mas são barreiras que hoje Jesus está quebrando também com você. Por isso, a primeira coisa que eu quero te falar é a respeito da barreira do olhar. Jesus quebra a barreira do olhar. Ele te vê e ele te faz ver. Tudo indica que Jesus estava sentado ali. E quando essa mulher estava chegando, ela não se referiu, ela não falou com Jesus, mas Jesus olha para ela. E quando um olhar cruza, é inevitável que a gente não faça alguma coisa. Um cumprimento, tirar o olho, fingir que não viu. Mas Jesus não simplesmente olha para ela para acusar essa mulher, como era esperado que ele fizesse. Ela vê que ele é um judeu, que ele é homem e que ele é um rabino, para piorar. Eu vou contar uma coisa para vocês sobre os rabinos aqui, para vocês entenderem o quanto isso é importante que Jesus fez. Os rabinos, que eram os mestres que ensinavam o judaísmo, eles não falavam com mulheres em público, ok? Nem com as filhas, nem com as mulheres esposas. Eles também não olhavam para mulheres em público, então eles andavam com seus olhos baixos. Mas existia uma classe de rabinos que eram chamados de rabinos ensanguentados. E eles levavam esse nome justamente porque eles tinham tanto medo de olhar para uma mulher. E o que aquilo podia fazer de mal com eles, afinal de contas, elas não valiam absolutamente nada no pensamento deles, que eles enfaixavam seus próprios olhos. E agora, através dessa faixa, eles andavam na rua tateando coisas. E como vocês podem imaginar, em muitos momentos, eles batiam em coisas, em obstáculos e viviam ensanguentados. As suas roupas estavam sempre cheias de sangue, porque eles tinham medo de olhar para uma mulher. E agora, Jesus, vestindo roupas que indicam que ele era um judeu, porque era diferente dos samaritanos, ele era um homem, ela conseguia ver, e ele era um rabino, ele está olhando para uma mulher. Sabe, Jesus não vai deixar de olhar para você, ainda que ele esteja vendo muitas coisas ruins. Às vezes a gente tem uma ideia de Jesus errada, de que Jesus é aquela pessoa que vai passar a mão por cima e vai dizer: tá tudo bem, você pode continuar do jeito que você está, não tem problema. Não, Jesus te olha e Jesus diz: ei, eu sei que não tá bem, porque você tá aqui ao meio-dia, porque você tá sozinha e não tá com outras meninas, porque você vem caminhando de longe para pegar água, mas mesmo assim eu te olho. Eu sei que seu coração não está bem, eu sei que você está afundado em dívidas, eu sei que você teve problemas morais, eu sei que seu relacionamento com a sua esposa não está legal, eu sei, mas mesmo assim eu te olho. E o passo 2, agora, através do olhar que eu tenho para você, eu vou fazer com que você olhe para dentro de si e seja capaz de dizer: eu não sou tão bom assim quanto eu pareço. E uma vez que você diz isso, Jesus abre as portas para quebrar a segunda barreira, a barreira do silêncio.
ela deveria ter dito: ei, você não pode falar comigo, mas eu posso falar com você? Então, você quer um pouco de água? Isso era uma cortesia. Água a gente não nega para ninguém, não é isso? Ela não diz nada. Essa mulher está quebrada pelo passado dela. Essa mulher não busca mais nada em um poço, a não ser água. Ela não busca mais a expectativa de uma nova vida, de um propósito, de uma vida cheia de Deus. Ela busca água, ela só quer sobreviver. E quando Jesus quebra a barreira do silêncio, ele diz a ela: você poderia me dar um pouco de água? Ela responde com hostilidade. Ela começa em um jogo de respostas afiadas. Ela não estava sendo nada educada. Ela não queria isso. E ela começa um jogo de perguntas e respostas. E ela começa a virar o jogo e ela diz: quer saber, não é você que vai me perguntar, é eu que vou te perguntar algumas coisas agora. No poço, muita coisa pode acontecer. Essa mulher estava levando um 7-1 da vida dela. Ela estava na expectativa lá no passado dela de que algo podia acontecer. Mas quem sabe decisões erradas, quem sabe uma história ruim fizeram com que ela não saísse assim tão bem. E agora Jesus está dizendo: o placar zerou. E a gente vai começar esse jogo de novo. Porque eu estou sentado aqui do seu lado nesse poço. E hoje eu vou te dar a oportunidade de mais uma vez você começar a sua história. Quando Jesus quebra a barreira do silêncio, ele coloca essa mulher em um lugar de vulnerabilidade. Um lugar que nenhum de nós gosta de estar. Aquele lugar que você sabe que Jesus já te viu. Aquele lugar que você sabe que Jesus já olhou para dentro de você e já disse: ei, meu filho, não tá legal isso. Aquele lugar que o Espírito Santo já começou a trabalhar na sua vida. Aquele lugar que o Espírito Santo já começou a dizer: desse jeito não é agora, vamos por esse caminho. E você está fingindo que você não veio, você está sendo hostil com o Espírito Santo. E você está dizendo: eu não quero nem ouvir o que você tem para dizer, não agora. E Jesus quebra essa barreira dizendo: eu vou começar esse discurso, eu vou começar esse diálogo. E depois você fala. Mas pode botar para fora tudo que você tem para falar. Seja hostil, seja duro, seja um passado horrível, sejam as suas dores, seja a sua raiva, seja a sua história com uma igreja, seja a sua história com seus pais, seja a sua história com um chefe que roubou absolutamente tudo de você, seja a história da sua falência, seja o que for que te fez acreditar que um poço ao lado de Jesus não é mais um lugar de expectativa, é um lugar de hostilidade, é um lugar de somente vulnerabilidade. Jesus quer transformar poços de vulnerabilidade em poços de expectativa outra vez. Através da barreira que Jesus quebrou, do olhar, depois da barreira do silêncio, Jesus quebrou também a barreira da história dessa mulher. Agora ela já tinha entendido que ela podia ser tão hostil quanto ela quisesse. Ele ainda a amava. Agora ela já entendeu que ele não era mais um, como todos os outros tinham sido na vida dela. Ele não era o número 1, ele não era o número 2, ele não era o 3, ele não era o 4, ele não era o 5 e ele não era o 6. Mas Jesus foi o 7 na vida dela. Ela não estava à procura de um marido, mas ela encontrou o amor da sua alma. Ela estava à procura de água natural. Ela estava à procura de água para tomar. E Jesus deu a ela uma água viva. Vocês observaram que nesse texto ela diz assim: ok, se você tem uma água que é viva, eu quero, porque eu não quero mais ter que voltar a esse poço. Ela não aguentava mais essa vida. Quem sabe você hoje está aqui nessa manhã dizendo: sabe, Senhor, eu não aguento mais só existir. Eu não aguento mais essa falta de propósito. Eu não aguento acordar e trabalhar, fazer o que tem que fazer, voltar para casa. Eu não aguento mais viver dessa forma. Uma vida zerada de expectativas. Eu não aguento mais parecer que eu estou vivendo só o mínimo. Só para sobreviver. Só a água que eu preciso todo dia.
Eu quero viver uma vida cheia, eu quero viver aquilo que o Senhor tem, eu quero viver os teus planos, eu quero ser usado por ti nesse lugar, eu quero ser usado no meu emprego, eu quero que meus filhos olhem para mim e digam: ok, é isso que eu quero ser. Eu quero ser alguém que deixa uma marca, que deixa um legado. Eu quero ser alguma coisa. Quem sabe tudo isso já passou e também já passou tanto que agora já anestesiou e você já está no poço dizendo: eu só quero sobreviver. Do nosso coração quebrado, das nossas fraquezas, dos nossos traumas, das nossas dores, da nossa falência, das nossas mentiras, Jesus senta ao nosso lado e constrói uma vida cheia de propósito. A matéria-prima para Deus construir alguma coisa é nada. Por isso hoje, você precisa saber se você está num poço de expectativas, se você reconhece a presença do Senhor ao seu lado em todo momento e você está caminhando nessa direção, ou se quem sabe você crê no Senhor, mas você está dizendo: quer saber, o meu poço é um poço de vulnerabilidade. Eu estou fraco, eu preciso reconhecer quem está ao meu lado e eu preciso entregar tudo para que fique nada, porque quando não houver nada, o Senhor pode fazer alguma coisa. Eu não sei se vocês perceberam, mas essa parte foi incrível. Quando ela se encontrou com Jesus, ela estava à procura de água. Quando ela saiu do encontro com Jesus, ela esqueceu o jarro de água. E ela foi correndo na direção do seu povo. E ela disse: ok, alguma coisa aconteceu, porque agora um homem que não sabia nada de mim sabe mais do que eu mesma sobre mim. E ele disse que ele tem água da vida. Essa manhã é uma manhã de nós entregarmos para o Senhor aquilo que nós estávamos buscando. O emprego dos sonhos, aquele que ia nos completar. O cônjuge, a namorada, a pessoa que ia fazer com que nós pudéssemos nos sentir plenos. Não, Deus, o dia que eu tiver um filho, isso é tudo que eu quero. Uma família, eu preciso de uma família. Eu preciso passar na faculdade. Eu preciso construir uma casa. Eu preciso de coisas. Eu preciso comprar coisas novas. Eu preciso ter uma empresa bem-sucedida. Eu preciso ser o cara. Eu preciso que milhares de pessoas me vejam. Jesus está dizendo: entrega o teu jarro. Entrega o que você está procurando e procurando e procurando e procurando. E senta aqui ao meu lado. Bem assim. Nesse poço que é de vulnerabilidade, que é de você dizer: pode me olhar, Senhor, pode ver o que o Senhor não gosta dentro de mim. Quebra a barreira do silêncio, não tenho nem coragem de falar alguma coisa, mas quando o Senhor estiver falando, eu vou começar a falar aquilo que eu preciso falar para o Senhor. E quando eu sentir que o Senhor curou a minha vida, eu vou sair correndo em direção às pessoas. E eu vou deixar de lado aquilo que eu estava procurando, porque agora eu encontrei algo que vale muito mais. Quantos sabem que essa manhã nós temos um poço aqui? Ele não é um poço real. Ele é um poço imaginário. Ele é um poço no nosso coração. Quantos sabem que essa manhã nós temos uma oportunidade de sentar ao lado de Jesus e dizer: Senhor, faz o que o Senhor tem que fazer na minha vida. Mexe o que tem que mexer, transforma. Quero te convidar a ficar em pé nesse momento. E nesse momento eu vou orar por pessoas que sentem isso, que sentem que estão em um poço de vulnerabilidade. Nessa manhã Deus vai resgatar pessoas que estão nesse poço, onde elas fogem da sua própria vida, onde elas estão desistindo daquilo que o Senhor quer para elas, onde elas decidiram viver só o mínimo. Eu não quero mais me incomodar. Para que nós tenhamos um poço de expectativa daquilo que o Senhor vai fazer com as nossas vidas. A Bíblia diz que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais entrou no coração de um homem aquilo que o Senhor tem preparado para aqueles que amam a Ele. Não é o mínimo, não é pouco,
Não é só o que você tem até agora, é algo novo, é uma vida que jorra de dentro de você para outras pessoas, é uma vida viva, cheia de energia, é uma vida que vale a pena ser vivida. Por isso, nesse momento, eu quero te pedir para que, se você se sente assim, você não tenha vergonha, você está no poço. Sinceramente, você não precisa mais sentir nada. Essa é a sua chance de falar para Jesus o que você precisa falar. Essa é a sua chance de abrir o seu coração para Jesus e dizer: ei, transforma a minha vida, muda aqui dentro as coisas, tira as coisas que o Senhor não gosta, me faz ver, me faz ouvir a tua voz. Então coloque a mão no seu coração se você se sente nesse lugar. Se você sente que esse é o seu lugar, esse é o seu lugar de dizer: Senhor, eu te amo, mas eu preciso de mais. Senhor, eu te amo, mas eu preciso ser transformado. E nesse momento eu quero te convidar a, com um pouco de coragem, falar para o Senhor aquilo que você precisa falar. Pode ser nos seus pensamentos, pode ser na sua oração. Hoje a Igreja Zoe, esse lugar, é o poço onde Jesus sentou ao seu lado. E Ele já quebrou a barreira do silêncio quando nós começamos a falar sobre isso. E agora é a sua vez de dizer: Senhor, isso, aquilo, eu me sinto desse jeito, eu preciso de mais, eu preciso crescer contigo. Senhor, a minha vida devocional não anda. Senhor, eu não consigo ter constância na leitura da palavra. Senhor, eu não consigo ser um bom pai, eu não consigo ser uma boa esposa. Senhor, eu tenho medo de ficar sozinho, Senhor. Senhor, o meu emocional está quebrado, eu estou afundado em depressão, em ansiedade. Senhor, eu estou no poço contigo agora para te dizer que eu quero tudo aquilo que o Senhor tem. E nesse momento, eu quero orar sobre a tua vida. Você fecha os seus olhos, receba essa oração e você concorde, você fale ao Senhor aquilo que está no seu coração nesse momento. Espírito Santo, nós entregamos a vida de cada irmão aqui. Espírito Santo, eu te peço que o Senhor passe nesse lugar. Eu te peço que desde as últimas cadeiras até aqui à frente, o teu Espírito esteja no nosso meio. Espírito Santo, senta ao nosso lado e transforma as nossas vidas. Espírito Santo, quebranta os corações, traz transformação genuína, traz libertação de vícios. Espírito Santo, nós te pedimos por isso. Espírito Santo, nós te pedimos pelos teus propósitos. Nós te pedimos para que o Senhor levante do nosso meio missionários que vão impactar a nossa nação. Nós te pedimos, Espírito Santo, que o Senhor levante pastores, crianças cheias do teu poder, do teu Espírito. Nós te pedimos, Senhor, levante